tem horas na canção que a gente, enquanto contratado, a coisa é tipo, dê o que se pede. Se você força, pode acontecer pelo menos duas entre muitas coisas sérias, mas duas que eu julgo ser mais sérias. Não ficar bom, né? Porque se foi forçado a coisa, e a outra, o cliente não gostar, o que é bem perigoso para todos nós. E aí? Ô, Raelzão! Como é que você tá, Corre! amigo? Beleza, gente? Enquanto você entrava, eu tava dando uma prévia aqui pra galera, tava dizendo que eu tinha acabado de falar com você, você tinha acabado de me mandar uns vídeos, um áudio de um negócio que é uma Foi. surpresa, que a partir de Sim. quinta-feira vai estar no ar, que a gente já tá recebendo material para editar. Cara, vem coisa muito da pesada aí, Fael. A hora que você mandou para mim. Que isso, cara? Pode nem tocar aqui agora, né? Ai, ai, ai. Será que a gente mostra só aquele áudiozinho, só aquele refrãozinho? Eu vou mostrar, ó. Será? Só o refrãozinho. Não representa tudo que vai entrar. Eita, a produção tá dando um dedinho que eu não posso, olha. Então não. Ai, ai, Deixa eu ai. falar. Ansiedade aqui, fala alto. Respeita a produção. Vamos respeitar a produção. Vamos respeitar a Vamos produção. respeitar a produção. Beleza. Faelzão, bom, quero pedir aqui para quem está aqui com a gente compartilhar desde já essa live. Vai no botãozinho ali de enviar. Marca todo mundo que é da voz, que é do canto, que é do Ministério de Música. Marca a galera para elas entrarem agora, para elas poderem assistir esse papo, para elas colocarem as perguntas delas. A produção está aqui anotando as perguntas, trazendo aqui para mim, tá bom? Então, compartilha essa live com a galera para a gente poder fazer desse momento aqui uma coisa realmente relevante, realmente incrível, porque nosso grande objetivo é esse, fazer a diferença em tudo isso que a gente está falando, em tudo isso que a gente está colocando aqui. Tá bom? Faelzão, posso meter a primeira pergunta que mandaram aqui? Chama lá. Cara, primeira pergunta aqui. Lembrando que o nosso tema de hoje é dinâmica no backing vocal. Fael, eu vou começar fazendo uma pergunta minha aberta, que me veio agora, que talvez seja interessante para a gente começar a falar sobre dinâmica. O que é dinâmica dentro do backing vocal? E eu vou botar um contexto aqui, tá? Se me permite. Sim, porque, assim, sim, por favor. Eu entendo que a dinâmica ela se refere a volume, em primeiro lugar, né? Assim, as teorias, pelo menos mais clássicas, elas dizem que dinâmica está diretamente ligada a volume, ao voluminho, ao volumão. É o piano, é o forte, é o fraco, é o forte, não é? Mas, o que eu percebo? Que a dinâmica também implica numa mudança de timbre. Por quê? Se eu tiver com um bumbo, por exemplo, e tocar ele devagarinho, eu vou ter um som mais macio, mais redondinho. Se eu tocar um bumbo com um som mais forte, ele vem mais estalado. Então eu quero saber o seguinte, o que é a dinâmica no backing vocal? É só volume? Muda timbre também? Responde um pouquinho disso pra gente. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Mó alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Está sendo muito legal esse encontro da gente semanal. Está sendo assim de crescimento para mim mesmo também. Respondendo aqui a pergunta aqui do nosso querido Henrique. A dinâmica no vocal, ela altera assim não só volume, não só o modo de cantar, mas também a força, ou então a questão da suavidade e o colorido também da voz. Então, de acordo com o resultado que você queira empregar para a dinâmica que você vai usar, você sim precisa ter um conhecimento para imprimir aquele resultado final para aquele momento da canção, para a contribuição da canção. Mas vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Posso mandar aqui, então, uma segunda pergunta que eu já antecipei para quem estava ouvindo.
Que é o seguinte, cara, aplicar a dinâmica na música inteira não fica cansativo? Beleza, vamos lá. A música por si só ela já tem uma dinâmica. Ela nunca é uma mesma coisa do início ao fim. Até mesmo se tratando de um rock and roll progressivo, por mais que ele já comece aqui no alto, em algum momento ele tem alguma coisa. Ele para, ele respira em algum momento. Então, a música em si, né, ela já é composta também na sua execução por uma dinâmica. Ela já tem. Ponto. Aí, para os arranjos, o grande lance dessa pergunta não é se aplicando toda hora ou muitas dinâmicas, aliás, toda hora dinâmica na música, e sim em todo o arranjo vocal, você manter ou ter uma dinâmica diferente, ela vai ficar realmente assim chata. Mas a maneira com a qual você contribui com a canção, quando o vocal entra, de certa forma, vai requerer do vocal um jeito de colocar a voz, uma textura. E logo uma dinâmica, seja ela até de finalizar o corte dela, onde vai parar o vocal, entendeu? Então, assim, de toda forma ela tem, mas sim, nós não podemos nunca exagerar. Isso é para tudo na vida, né? Eu acho que tudo realmente demais enjoa, é ruim, não faz bem, entendeu? E não chega a ser Roberto Carlos, né? Tudo que é ilegal é imoral ou engorda, né? Mas a gente precisa realmente ponderar com a quantidade do que a gente coloca na canção, até mesmo nas dinâmicas. Olha só que bacana, Rafael. A gente falou no começo da dinâmica enquanto o volume, né, ser mais forte, ser mais fraco. A gente falou enquanto ao timbre, dele ser mais agressivo, mais suave, isso também é dinâmica. E agora a gente falou na quantidade de elementos que vai aparecendo durante a música, isso também é dinâmica. A distribuição ali da ideia durante a música, como ela se desenvolve. Então, cara, já a dinâmica por três classificações diferentes, por três, como é que eu vou dizer, dimensões diferentes. Então, cara, isso já tá ficando maior do que eu tinha pensado. Parecia ser algo tão subjetivo, se é que você me entende. É verdade, olha. E de repente até está parecendo ser cada vez mais, porque quanto mais elementos, mais você pode brincar, e aí vai perdendo a objetividade e vai ficando, né, cada vez mais assim, difícil de você copiar exatamente uma coisa, porque cada um que chegar vai mudar ali o elemento do jeito dele, enfim, cara. Vou deixar para você, que é o pensador da história. Não, mas é uma coisa interessante que você falou. Dentro das nossas reuniões, uma das expressões que você coloca, que chega a ser óbvio, mas assim, ela tem uma profundidade muito grande. A voz é um instrumento vivo. Pô, óbvio, sai de um ser humano, um cara que está vivo. Mas, cara, realmente, não é só a questão da comunicação falada, a voz, sabe, o se comunicar. A voz, quando usada como um instrumento. Por isso que quando você fala isso, para mim sempre fica uma reflexão, sabe? Como você está se referindo à voz como realmente um instrumento, não só um instrumento só de comunicação, ou meio, ou uma coisa, uma inteligência, né, do que nós viemos dotados, né, fazendo parte de algo fantástico que é o ser humano, né? Que Deus criou, enfim. Mas a voz, de fato, ela é um instrumento vivo. E aí, cara, você dosar esse tipo de coisa durante a canção, você requer um certo cuidado, sim, na aplicação desse mais um instrumento. Não tem como, você o tempo inteiro dentro da canção, a música em si, ela é feita porque se não houver dinâmica na música, você vai perceber, cara. É uma cena de filme sem trilha sonora. Eu diria que uma música sem dinâmica é uma trilha, sabe? Você até ouve uma música sem back.
mas nós não estamos falando exatamente do Beck agora, nesse meu exemplo. A gente está falando da dinâmica em si. Dinâmica está para a música como música para a dinâmica. Não existe, não tem como. Aí, o assunto aqui, como a gente está em específico no back vocal, a gente está tratando da questão da dinâmica no back vocal, mas a gente não pode desconsiderar o todo, o cerne da questão, que é a canção em si, entendeu? Que é a música em si. Então, cara, é a mesma coisa. Uma música sem dinâmica é exatamente uma cena sem filme. É estranho, não é? Você viu, a gente tem aqui o exemplo do Chaplin, Charlie Chaplin, que, cara, foi o gênio do cinema, sabe? E ganhou prêmios e mais prêmios e mais prêmios, sem dizer uma palavra, mas toda a cena era acompanhada de uma canção, de uma trilha, que trazia uma dinâmica até a própria cena. Uhum. Entende? Como a música dava forma à cena, trazia o dinamismo à cena, porque aquela cena antagônica dele imitando o Dançando na Chuva, ou então aquela da fábrica com ele apertando os parafusos e tal. Se fosse aquilo somente isolado, talvez poderia ser engraçado, mas, sabe, a música, a trilha sonora traz o dinamismo também para a cena. De igual forma, essa ferramenta da qual a gente tem falado semanalmente aqui, o back vocal, dentro da canção música, da instrumento, da canção, né? Da música em si, traz também muita coisa legal, contribui de maneira, eu creio, muito positiva na comunicação, porque por se tratar da voz e a gente colocando dinâmica na canção, na parte poética, a gente consegue trazer uma emoção a mais com aquilo que a gente quer dizer da canção. Muito bacana, cara. Reflexões assim fantásticas. Obrigado, cara. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Como a dinâmica influencia na construção do backing? Ah, sim, eu penso que sempre positivamente. Eu citei aqui no outro exemplo aqui a questão da Cassiane. Qual é a ideia, pelo menos na minha leitura? Essa canção Com Muito Louvor, ela é uma canção forte demais. Tanto poeticamente falando, como na estética dela musical. Então, ela começa de forma explosiva. Tá? Minha leitura da canção. Uhum. Jairim, quando fez o arranjo dessa canção, e creio mesmo que tenha sido o Jairim, porque das oportunidades que eu tive de gravar com a Cassiane, você via, o Jairim, ele curtia, e curte até hoje. Impressionante, como poucos produtores. Ele fazia questão de estar na gravação dos backs, porque ele tratava a gente, sabe, como mais um instrumento. Era o mesmo carinho que ele tinha com a base e com a galera das cordas, ele queria musicar o back também da mesma forma. Então ele tinha, às vezes, das sacadas, das ideias mais absurdas possíveis para cantores. O legal é que a gente acreditava em tudo. Tudo pra gente era música, entendeu? Era música. Então a gente acreditava em tudo. Então, assim, voltando ao exemplo, ele quis trazer força no início. Porque tinha aquele bam, bam, entendeu? Aí tinha uns trompas. Aí a banda vai de novo. Então, era um misto de força com respiro do Beck. E força, mais uma vez, explosão sabe? E depois, num dado momento, todo mundo respirava para Cassiane começar a dizer: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Cara, então assim, a influência é total e eu penso que bem usada, sempre positivo. A gente só tem a ganhar sabendo usar, sabendo perceber o momento e fazendo a aplicação certa, a música só tende a ganhar. Que show, cara. Que show. É isso. É isso.
Cara, sempre que eu posso aqui, assim, raramente eu vejo uma música e eu falo, não cabe Beck aqui. Sabe, geralmente eu vejo o Beck como um elemento muito enriquecedor, né? E, enfim, cara, sou fãzão de Beck e depois conheci o Fael, fiquei fãzão de Fael de Beck, coisa se completou ainda mais ainda. Ai, ai, ai. Cara, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que eu mesmo botei na caixinha de pergunta. Essa eu confesso, tá? Porque eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre isso. Que é o seguinte: tem como cantar com aquela voz mais aguda, mais de peito, mais forte, e ainda assim continuar suave? Porque, cara, é difícil demais, né? Quando a gente vai cantar naquela região que exige mais, como é que faz piano ali, cara? Pois é, aí que tá. Aí é o grande lance. Exato. Não tem. Pensando em equipe, eu não vou dizer que é impossível, né? Porque assim, tem uns doidos por aí, né? A gente sabe que tem uns gênios espalhados por aí. Mas geralmente, em termos de equipe, mesmo que ou a gente quer explodir, ou a gente quer manter, ou a gente quer acalentar. Certo. Como equipe, sabe? Mesmo que a gente queira que a coisa seja aguda, sabe? Seja aguda, seja, sabe, aquela coisa mais espetada aqui para cima. Se a proposta for o acalanto, sabe? Se for o carinho, mesmo que seja um carinho estridente até demais, ele assim o será. Mas talvez não para essa região do peito, entendeu? Mas talvez para a região da máscara, as mulheres, e para o falsete, para os homens. Certo. Saca? Mas, de certa forma, até tem. A questão não seria força, seria presença. Tem hora que não é força, é presença. É um vocal presente ali, ó, empurrando o tempo todo. Mas, sabe, ele coeso e sabendo o que ele quer dizer naquele momento da canção. Agora, eu acho muito pouco provável aquela coisa do... sabe, ser agudo demais e, ao mesmo tempo, ser forte. Sabe? Ou a gente quer gritar mesmo, ou então nós queremos... na verdade, o Henrique, acaba não tendo certo tipo de coerência. Entendeu? É verdade. Acaba não... Foge a uma realidade natural. Mas qual é o limite para a criatividade nessa arte chamada música que a gente vive? Sim. São diversas as leituras. Cada um lê uma música, um arranjo de uma maneira diferente. É difícil eu dizer para você assim, isso aqui é impossível, está errado, não se faz assim. Tem aquela questão do gosto, cara. Sempre vai haver. Tem-se os absurdos, que não tem jeito. Quando uma coisa é absurda e não soa bem. Não soa mesmo. Entendeu? E eu digo absurdo, não estou falando da música experimental. Porque tem isso também, né? Sim. Eu me lembro, assim, eu cheguei a fazer, acho que quase que um período inteiro, quase que o primeiro período na faculdade de Música e Tecnologia, aqui no Conservatório de Música aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu fui assistir um masterclass de um guitarrista, cara, e o negócio dele era falando sobre volume. Bicho, o guitarra chegou lá, ligou várias pedaleiras com vários pedais de volume e assim... Perceberam? Aí... sabe, uns barulhos assim, te assustava assim, né? E a gente... Aí ficava assim... E perto de tudo que tinha hack, tinha que fazer relatório daquilo. Eu não lembro nem o que eu escrevi no meu relatório. Mas não falou comigo. Entendeu? Porque tem uma coisa em música experimental que tem elementos não comuns, elementos da natureza, lata e tal, mas segue uma certa linha meio coerente,
percussiva. Vide o nosso mestre aqui, né, no Brasil, aqui, meu Deus, nosso Hermeto. Hermeto, já ia falar. Tira som até de você. Assim, tipo, vem aqui, vem cá que eu vou fazer um solo. Aí bate em você, mas você vê que existe uma coerência no que ele está fazendo. Sem dúvida. Entendeu? Falando em música experimental, eu penso no Hermeto e alguns outros que eu já ouvi, mas aquilo para mim... Então, por isso que eu falo. Existe a questão do absurdo e, sim, existe a questão do gosto. Até mesmo a linha tênue ali do experimentalismo da coisa, da novidade, do que está se buscando. É uma interpretação muito vasta, mas tudo tem uma certa coerência. Tem que ter. Raelzão, você falou de falsete e o Paulinho até perguntou aqui, deixou aqui no comentário da live, para os homens não é falsete também? E aí eu aproveito para incrementar um pouquinho a pergunta aqui, apesar de não ser exatamente dinâmica talvez, né? Não sei, mas falsete é para homem e para mulher esse termo? Não, somente para homens. Exatamente, tem a ver com a falsidade mesmo, literalmente. Por ser falso, não ser genuíno, por querer imitar algo que talvez esteja acima da fisiologia da voz da pessoa, um recurso que o cara cria para atingir notas que não fazem parte, por exemplo, sabe, fisiologicamente daquele ser, daquele corpo, entendeu? Geralmente, como falsete, você tem a ideia de sempre de notas agudas, pensando nas mulheres, então já não se aplicaria a questão do termo falsete, sim a voz de cabeça, entendeu? Não seria a ideia de falsete para homem. Agora, existem sim, no Brasil e no mundo, os contratenores, vamos por assim dizer. São homens que têm uma extensão agudíssima, né? Já não é falsete, é voz mesmo. Não, o cara chega, sabe? Essa região do Lá4, do Dó4, o cara consegue cantar daqui para lá e vai, entendeu? E vale a pena também falar, gente, porque assim, depois fica aparecendo assim, caramba, o Fael, o mestre do negócio. Não, esse não é nem um tipo de estudo meu experimentado, de conteúdo e tal. Dentro das muitas formações que a minha esposa tem, uma delas, a primeira formação dela que ela fez, ela é formada em música sacra pelo Seminário Batista Teológico do Sul do Brasil. E ela é formada em canto e regência. Então, assim, ao longo desse tempo que a gente está junto, casado, que amanhã completamos 16 anos, né? Cara! Essa é uma conversa, é um papo, sabe, de muita informação que ela adquiriu com o tempo, assim, de forma assim, muito carinhosa, assim, ela franqueou isso a mim, assim, e às vezes assim, de muitas conversas que eu ouvi dela com muitos outros colegas que seguiram e se enveredaram assim, pela questão do canto e fizeram uma graduação mesmo, uma faculdade em canto, nessa área do canto mesmo. E assim, coisas muito legais assim, que ela já me falou de um período que nós vivemos, era quando o canto, na verdade, muito específico até da Igreja Católica, até mesmo, quando ele era feito somente por homens, tá? Existiam antigamente os cantores castrates. Literalmente é isso que você está pensando. Eles castravam os meninos para que não deixassem de ficar com as vozes agudas. Não desenvolver os hormônios, né? Exatamente, não desenvolver os hormônios, mas para justamente que já havia essa necessidade de ter aquelas vozes mais agudas. Então, antigamente, né, antes da... eu lembro de uma conversa que cariou com muita pouca informação, ela falando sobre polifonia, e até eu entender, eu pensando em polifonia, eu pensava em vários sons, mas não era exatamente o que ela estava falando, sobre música polifônica, monofônica, o cânone e tal, assim, foi muito legal, assim, sabe, dessas conversas nossas, assim,
parava para a gente poder falar sobre algumas coisas. Então, isso é muito legal, isso entender. Mas, voltando a essa questão do falsete, isso é um conhecimento, né? Perdão, é uma coisa que é para o homem. A gente convenciona em falar coisas, como muitas outras coisas que a gente vai acostumando e vai fazendo parte da linguagem, a gente vai colocando e vai falando, mas não é, tá? A mulher, né? Para a mulher não é. O falsete é para o homem. O cara tá cantando e ele vai cantando e a nota vai subindo. E, por exemplo, eu sou um barítono brilhante. Eu tenho notas do baixo, não chego a ser um baixo profundo, e algumas notas já do tenor. Essa coisa aqui do Lá, tá? Do Lá 4 é uma região minha de explosão. Não é uma região que eu me sinto confortável cantando lá, porque eu vou ficar cansado e vai exigir um esforço. Apesar da minha esposa achar e gostar muito de eu cantando nessa minha região de explosão, ela fala, cara, tua voz fica linda aqui quando abre, eu gosto muito mais quando você canta aqui, quando você canta mais para cá, para baixo. Então, a partir daqui, esse próprio lá que eu fiz aqui, eu já estou fazendo um falsete, entendeu? Eu não estou lá trazendo ele, entendeu? É diferente, tá? Lá, si bemol, lá. Saca? Eu não tenho essa extensão para cantar com a voz de peito ou máscara. Então, eu uso esse recurso chamado falsete. Muito bom, cara. Você está me devendo umas taças que acabou de quebrar aqui, mas beleza. Beleza, depois a gente cobra isso aí. Tá certo. Meu amigo, tem uma pergunta aqui também na caixinha, que é o seguinte. Não sei se tem tanto a ver também com dinâmica, mas a gente está trazendo, na verdade, vários elementos para o contexto da dinâmica, né? E de repente a gente consegue encaixar essa pergunta. São duas perguntas parecidas da mesma pessoa, da Deiva, que eu vou condensar aqui para uma pergunta só. Ela fala o seguinte: ela acha que fica brilhante quando tem dissonantes, né? E ela tem dificuldade com isso. E ela está dizendo que ama o seu trabalho e quer que você ajude ela a entender como é que funciona, como é que se coloca a dissonante nos vocais. Ai, que legal! Obrigado, Deiva. Obrigado pelo carinho, tá? Vamos lá. Para início de conversa. Sabe aquela... tem horas na canção que a gente, enquanto contratado, a coisa é tipo, dê o que se pede. Se você força, pode acontecer pelo menos duas entre muitas coisas sérias. Mas duas que eu julgo ser mais sérias. Não ficar bom, né? Porque se foi forçado a coisa. E a outra, o cliente não gostar, o que é bem perigoso para todos nós. Não é o que queremos. Então, começa por aí. Nunca force um tipo de harmonia que a música não está dizendo. Porque a gente que gosta de música vocal, trabalha com harmonia vocal, a gente gosta de cantar em voz o tempo todo. A gente quer fazer isso. E às vezes a gente não tem um limite, entendeu? E vai embora, e sai colocando intervalo, e pá, e bola, e quer nem saber. Beleza. Aí, em a música te apresentando esse desafio, sendo uma música de acordes, que contém acordes mais dissonantes, primeiro que essa música que é um pouco mais carregada de dissonância, ela já tem uma estética diferenciada. Talvez uma coisa mais jazzística, ou então uma coisa mais brasileira, entende? E aí, para início de conversa, você precisa ter um mínimo de conhecimento harmônico para você não colocar intervalo errado. Porque o perigo da dissonante é que você pode errar acertando, ou você pode errar errando mesmo, desculpa a redundância, e errar muito e ficar muito ruim. Tá bom? Mas nós temos uma outra face que os mestres da Bossa Nova ensinaram pra gente. Às vezes, a linha uníssono
dentro da dissonante, porque a dissonante por si só, ela já carrega uma beleza. Então, uma linha inteligente torna os questão dos vocais, os esquetes vocais e os vocais em si, muito mais interessante do que se de repente a gente abrisse tudo. Quer ver? Samba do Avião. Vamos lá? Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. Ok? Se você ouvir a música, você vai ouvir que depois, na volta, acho que tem uma versão com o Toquinho e o Tom cantando isso, o próprio Tom vem fazendo os vocais. Aí, enquanto o Toquinho tá Cristo Redentor, ele vem fazendo a linha. Cristo, ele... Aí, olha só, ele entortou tudo com uma linha uníssono e colocou aqui no final. Eu estou fazendo um sol menor com sexta, ok? Uhum. Aí ele fez uma melodia crescente. Quinta aumentada, sol, sétima maior. E aí a harmônia vem para sexta. E ele coloca um dó, um dó. Entendeu? Ele faz uma nota fora do acorde, né? Ele completa o acorde só com a voz, uma nota que não estava lá, né? Exatamente. Não deixou de ser dissonante. Entendeu? Mas tem também aquela coisa quando ele gostava de trazer os quartetos femininos, né? Do entendeu? Então, cara, é muito, ele é muito relativo para a canção. Ele é muito pontual, essa questão da dissonante. Quando fazer? E por que fazer? Temos que fazer? Não, aí vem a questão da coerência, novamente, a gente falou aqui. Toda vez que tiver um acorde dissonante, eu preciso ir nele, eu tenho que cantar ele porque ele tá lá? Não. Ou sim, eu posso cantar ele, mas eu tenho que cantar ele aberto? Não. Eu posso fazer uma linha nele, que talvez vai ficar mais interessante, porque às vezes eu não tenho um quarteto de cordas tocando essa... Não tenho. Eu tô com todo mundo harmonizando. Aí vem você com vocal. Então faz uma linha interessante, buscando um passeio, uma coisa que vai complementar. E, cara, gente, é pintar um quadro, gente. É pintar um... Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de repente, assim, sair do estado do Rio de Janeiro e voltar, assim, pegar um avião e descer ali no Santos Dumont. É literal, cara. Toda vez que eu pousava no Santos Dumont, é exatamente isso, sabe? O samba do avião. É quando a gente está chegando mesmo, sabe? Você vê o Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara, a Baía de Guanabara, sabe? Aperta os cintos, vamos chegar. Cara, pra gente que é apaixonado e louco por música, eu não consigo, toda vez que eu pousava, eu falava assim, caraca, ali, a música cantava automático na cabeça. É genial, né, cara? É genial. Exato, cara. O cara compôs algo verdadeiro, vivo demais. Foi um experimento de uma vida, da vida dele. E assim, as viagens desses caras não era tipo Rio e São Paulo, sabe? Era Rio, Japão, Europa, Estados Unidos, e às vezes eles estavam lá, em Carnegie Hall, vindo abaixo, e os caras assim, saudade de Ipanema, sabe? Os caras quando chegavam, era a questão do refúgio, sabe? Quando via aquela imagem do avião, cara, eu tô chegando, sabe? Aquele lugar, eu pertenço a esse lugar, e é lindo mesmo. Então assim, essa melodia que ele faz, Cristo, tararara, cara, minha cabeça vem, o avião chegando, é uma coisa que te embala, entendeu? Então, assim, muito mais, Deiva, do que tem dissonante, eu tenho dificuldade.
eu penso que você tem que ter essa sacada de o que fazer exatamente com o dissonante. Primeiro de tudo que eu falei, conhecer os intervalos, porque você pode se dar mal e feio mesmo. Não adianta forçar o que não tem, sabe? A gente, no curso a gente vai ter um módulo de harmonia, a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive está aqui o nosso professor Henrique, também vai ajudar a gente nisso. E, cara, ele vai explicar bem isso, essa coisa da enarmonia também, do empréstimo modal. São ciladas que acontecem que a gente precisa vigiar, que tem hora que você... O problema da dissonante é achar que tudo cabe, e não é por aí. Não é por aí. Uhum. Tem-se uma coerência, um limite, tá? Então, assim, o legal de tudo é o conhecimento que você tem, pelo menos o mínimo, tem que ter. E outra, invista mais, sim, na parte legal, criativa, de passear por essa... Observa, cara, que o legal de tudo na canção, às vezes, tem horas que na canção e para a vida também, é necessário você dar uns 2 passos para trás e observar essa situação por um outro ângulo. Olhar o quadro de um outro ângulo. Porque quando você está muito dentro envolvido, de repente você está no emaranhado do negócio e às vezes você não consegue achar a solução porque você está lá dentro. Então tem horas que você recua para poder ganhar. Aí você olhando daqui, aí você percebe, ih, não, ó, aqui tem um espaço, ninguém está ocupando. Eu vou. E, gente, e é lindo demais. Dependendo da região do canto que você colocar, você talvez vai substituir um quarteto de cordas, ou um cello, ou então, sabe, um duetinho de violinos. Então, é maravilhoso. E é vasto demais. Espero que eu tenha conseguido mais ajudar do que confundir. Rafael, eu posso deixar uma dica que eu sempre falo para os meus alunos. À vontade. E que eu acho que cabe aqui. Assim, meus alunos de teclado, por exemplo, né? Eu não estou mais dando aula, mas tive muitos alunos por aí de teclado. E alguns queriam estudar 1 hora por semana só durante a aula. Passava a semana inteira fazendo outras coisas, a vida ia engolindo eles com outros compromissos, e a música eles só queriam ver 1 vez por semana. E eles queriam tocar, e eles queriam aprender aquilo, eles queriam aprender aquele negócio. E eu falava para eles o seguinte: música é uma questão de intimidade com o seu instrumento, tá? Você precisa ver aquilo todo dia, ter uma constância para poder ir ganhando intimidade. Aquilo vai começando a ficar fácil, porque você vai tendo convivência com o seu instrumento. E trazendo para a questão da dissonância, eu acredito que a pessoa não tem como dominar dissonância e tudo mais sem ter intimidade com essa sonoridade. Então, a primeira coisa que eu poderia deixar de dica, né, é ouvir muita bossa nova, ouvir muito jazz, ouvir muita música em que caiba dissonância naturalmente no estilo, porque é ali que ela vai ganhar influências, que ela vai ver como as pessoas trabalham com isso e tal, e vai ficando natural, né? E posso, por que não, trazer essa analogia para o backing também, para o backing vocal, né? Se a pessoa gosta de backing vocal, se ela já canta na igreja, de vez em quando ela precisa fazer outras vozes, se de vez em quando ela precisa elaborar mais ali os arranjos dentro do culto, dentro da missa, dentro da banda dela, por que não se envolver num ambiente onde você vai ouvir, onde você vai aprender mais sobre segunda voz, sobre terça, sobre quinta, sobre dissonância, sobre backing vocal? Então, cola na gente. A Lohane colocou assim: que live sensacional, já mandei pra galera aqui. Cara, obrigado, Lohane. Já passou muita gente legal aqui, mas deixa eu fazer uma menção aqui de um cara. Tá vendo esse cara que chama Scooby Carvalho? Cara, eu acho que assim, antes dele, nessa questão do canto gospel no Brasil, aqui, antes da geração do Scooby, só Márcio Nascimento, esqueci o nome agora, depois eu vou lembrar. O outro negão também, que, cara, mas esse cara aqui, ele é um dos precursores desse novo momento
que a gente vive aqui, dessa geração da música black, assim, sabe? Dos bons cantores, do melisma e tal. O Scooby, ele fez parte da primeira formação, cara, do coral, do coral que era do Serginho Saaz, cara. Ele andou com essa galera toda, FLG, aqui de São Paulo, né? O Scooby hoje mora nos Estados Unidos. É um cantor incrível, raiz coral, lembrei. Álvaro Tito, Scooby, é isso mesmo, é ele que eu tô lembrando, do Tito. Cara, e o Scooby tá aqui, cara, sabe? E é um cara incrível. Ele é um desses cantores também, assim, que, sabe, apita pra caramba, canta bem, assim, um tenorzaço. E é um dos precursores, bicho, do que a gente vive hoje. Hoje a gente olha pro Paulinho, olha pra galera do 5 e 3 e tal, mas foi um pessoal que bebeu muito na fonte de um legado que esse cara que tá aqui é um desses caras que começou essa estrada, que começou essa história. Scooby, um beijo pra você, meu amigo, que alegria. Me sinto honrado ter você aqui, participando aqui, tá bom? Muito, muito legal te ver aqui, cara, que alegria mesmo. Então, assim, esse é um dos caras assim que eles fizeram história, bicho, sabe? Com esse movimento musical da música black, assim, que era uma coisa que a gente só via lá fora. Mas os caras falaram assim, cara, aqui no Brasil a gente faz a nossa música, mas a gente sabe fazer música de negrão também, assim, e assim, bem, sabe? A ponto de, isso é legal falar, grande ministro de louvor chamado Kirk Franklin, quando veio ao Brasil, tava em São Paulo, bicho, pô, cantava, era com os caras que ele tava, porque assim, tanto da galera que toca quanto do pessoal que canta, bicho, a gente não perdia nada, né? O Brasil é essa pluralidade, né, cara? Nós temos... A gente realmente, cara, a gente está na frente em muita coisa, e uma delas também é a música, né? A gente vê, assim, sabe, o quanto o brasileiro, a música brasileira, assim, de elite, quando chega lá fora também, chega grande, né, cara? A gente tem, assim, relatos, fontes seguras de uma das maiores escolas de músicas nos Estados Unidos, da Berklee, né? Terem salas lá que você estuda a música do Brasil. Você tem a sala lá que você estuda o Djavan, que você estuda o Milton Nascimento. Isso precisa ser dito. A gente entrou aqui nesse papo da bossa nova, da música da dissonante, né? E, assim, não dá para poder falar disso sem falar desses caras. E se a gente for trazer para mim, para o nosso lado, da música que a gente lida, da música evangélica, a gente tem muitos representantes dessa música com essa estética, entendeu? Gerson Borges, João Alexandre, que é um mestre, cara, é um mestre, entendeu? E tantos outros, Nelson Bomilca, sabe? É uma galera, sabe, que faz, que leva essa música da gente, e assim, é um povo experimentado mesmo nessa questão da dissonância. Que assim, é o tipo de coisa que você tem que parar ali, sentar e ouvir, tá? Deixa eu só, para a gente fechar esse assunto e ir para a próxima pergunta, geralmente essas músicas que contenham muito essa questão da dissonância, elas geralmente têm uma melodia bem complicada. Então, a gente precisa também ter cuidado com essa questão de harmonizar as músicas com a questão da dissonância, porque às vezes a própria melodia é uma cilada, entendeu? Então a gente precisa realmente ter muito, mas muito cuidado. Aí você poderia falar assim, pô, Fael, dá um exemplo aí. Ó, lembra aqui agora, a gente falou do Milton Nascimento, é uma música que canta, acho que foi o Milton que compôs para Bibi Ferreira, uma música chamada Beatriz. Tem uma parte da canção... A minha filha se chama Beatriz por causa dessa música, quero te dizer. Olha aí, ó. Então você sabe o que eu tô falando. Exatamente. E é aquela passagem, né? É do sim, me leva para sempre, Beatriz. Me ensina a não andar com os pés no chão. Cara, como é que você monta um back para uma melodia dessa? Fala pra mim. Para sempre, sempre por um triz. Ai, vai embora. Diz quantos desastres tem na minha mão. Olha quanto cromatismo aí depois. Diz é perigoso a gente ser feliz. Cara,
É uma loucura. Então, assim, nós precisamos ter o bom senso de que, assim, às vezes não é só a dissonância. Entendeu? Geralmente, essas músicas que são carregadas com muito dissonante, geralmente a melodia dela também é bem difícil. E outra, olha o que aconteceu. Ela é uma canção que a melodia dela tem muitos caminhos. Como a melodia tem muitos caminhos, a harmona ficou um pouquinho mais parada. Olha quantas notas foram enquanto eu estou no si bemol. Sim, me leva para sempre, Beatriz. Me ensina a não andar com os pés no chão. E volta para o si bemol. 2 acordes, si bemol, mi bemol. A mesma coisa, uma outra canção linda do Edu Lobo chamada Choro Bandido. Incrível, já de cara. Mesmo que os romances sejam falsos, como nossos são bonitas, não importa, são bonitas as canções. Cara, aí aqui tem um pouco de John Coltrane, naquele tal de Gangstrips, né? Eu acho aquela música, ó. Você lembra de entendeu? Então, assim, tem muita essa estética muito próxima. Eu não sei, assim, a época do Choro Bandido e dessa canção do John Coltrane, bem provável a canção do John ter sido antes, né, o tema, né? Mas, assim, a bossa nova, a música brasileira tem essa estética e é difícil, cara. É difícil. Então, assim, Beatriz, uma música dificílima de cantar, entendeu? Essa Choro Bandido também. Luísa, nossa... Lua, estada nua, boia no céu, imenso e amarelo, tão redonda a lua, como flutua, vem navegando o azul do firmamento e um silêncio lento de um trovador cheio de estrelas. Aí agora a parte que eu piro. Escute agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Que tem um negócio pra te esquecer. É como se ele estivesse fazendo uma escala diminuta, crescendo, mas ele para num acorde. Escute agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amado. Cara, é muita loucura, bicho. Eu piro nisso, sabe? Falei, gente, sabe, um negócio assim, um monte de intervalo e tal. Eu falei aqui da faculdade, né? E eu lembro de uma vez, o legal do conservatório é isso, né? Pra quem gosta, né? Germano Siqueira. Germano, um beijo também. Eu não existo sem você. Essa canção é linda. É linda, é linda. Eu sei e você sabe que já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não... É linda também, linda, 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 linda. Bom exemplo, Germano. Germano é um super cantor, incrível. Conheci Germano na escola ainda. Germano toca cavaco bem, super cantor de pagode, tem uma voz linda, Germano, um grande amigo. Mas aí, eu volto a falar, o exemplo lá da faculdade, eu lembro que assim, nos corredores... a gente precisava estudar tudo, né? De todo... E tinha uns roqueiros, cara. Aí ele teve uma época que ele estava estudando Só Danço Samba. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Tava falando a questão do cromatismo. Aí eu vi, cara, o roqueiro falou assim, bicho, é muita nota. Se fosse o rock, era pá, dá, dá, dá. Eu ri, né? Que era engraçado. Ele falando. Ele foi em parafuso com vai, dá, 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 dá. Tantos, então, pra que isso tudo? E ele lá, com a parte olhando, né? Ele na verdade, estava analisando exatamente a melodia. Ele não tinha nem chegado na harmonia, né?
Então, assim, gente, assim, eu prometo, eu vou fechar porque esse é um assunto que eu amo, a música brasileira em si, né? Essa estética. Então, a gente falando de dissonância, então, nós precisamos olhar, às vezes, a coisa de um outro ponto de vista, porque tem umas pseudociladas que são maravilhosas, que com certeza, se a gente não tiver um conhecimento que nos garanta ficar de pé, provavelmente a gente vai levar uma rasteira dessas canções. Que delícia, cara. Obrigado. Você é doido. Que viagem linda que a gente fez aqui. Olha, Pois é, né, bicho? muitas participações legais aqui. Desde já, obrigado pela galera que está comentando aí, que está interferindo da melhor maneira, botando as ideias aqui, botando as músicas, as perguntas. É tudo muito subjetivo, né? É subjetivo demais, cara. Que coisa Piada boa. interna, gente. Pauzão, posso mandar mais uma pergunta aqui? Opa, manda lá. Olha lá. Em todas as dinâmicas, o backing sempre fica atrás da voz principal? Sim. Vamos lá. Vamos lá. O nome já diz. Back é o que está por detrás. Entendeu? Back. Recuado. Atrás. Por conceito, né? Por conceito já está. Nas palestras que eu faço, no finalzinho da apostila tem um questionamento que diz assim: aproveite e avalie para ver se você tem maturidade para estar atrás. Toma. Porque é a ideia sempre de servir. Somos todos garçons. Entendeu? O back é mais um instrumento lá. Entendeu? A gente faz parte do PB, que é do playback, do background, entendeu? Do BG. Tá? Então, olha só como é que é interessante. Não tem como, salvo casos específicos, e isso acontece muito, muito mais na questão ao vivo do que na música gravada, assim, sabe? Porque, a menos que queira ser muito pontual, a questão do front back, ou do front vocal, aliás, perdão, não é front back. Back é atrás. Front vocal, não backing vocal. Tá? A menos que isso seja uma proposta da canção ou do espetáculo em si, do show, é sempre essa ideia de estar atrás. E lá atrás você vai curtindo, você vai arranjando, você vai servindo, você vai apoiando com dinâmicas, ou com não dinâmicas, ou com não tantas dinâmicas, ou até mesmo no seu silêncio. Porque às vezes o back serve até visualmente. Ele compõe um cenário. Porque, e se tratando de um palco, de repente, muito grande, a gente trazendo para uma realidade de show, às vezes o back está ali, ele é boca de cena. Ele está preenchendo também. Às vezes a contribuição daquele back naquela canção é pouca. A música tem um outro tipo, uma outra estética, um pouco mais com menos elementos, e o back ele só vai atuar numa parte pontual. Mas enquanto ele está lá, independente da figura rítmica da canção, o back ele é presente, mesmo como posição. E se tratando do show, cara, é sempre sorrindo, é sempre para frente, é sempre curtindo, é sempre olhando. Eu me formei técnico em publicidade. E aí, teve uma vez que eu fui apresentar um trabalho numa matéria chamada Qualidade, e um professor meu, Reginaldo, tenho contato com esse professor até hoje, um cara incrível, alguns professores que a gente não esquece, né? Aí ele falou assim, quando a gente chegou lá na frente, ele falou assim: Rafael, seu grupo já perde alguns pontos, tá? Eu falei, mas por que a gente nem começou a falar? Aí ele falou assim, aí o professor sempre muito didático, né? Tudo é questão para ensinar, tudo ele usa como exemplo. Isso aí, eu acho legal essa imagem. Ele falou, vocês estão vendo aqui, isso acompanhe o que eu vou dizer agora para a vida de vocês. O trabalho pode estar uma porcaria. Sorriam. Você nunca pode ser o primeiro a denunciar a sua insatisfação no trabalho. Eu ainda não ouvi o seu conteúdo. Até que você me apresente,
para mim ele é uma surpresa. Só você sabe que ele tá ruim ou se ele tá muito bom. Eu só vou poder te dar essa ideia de que ele tá ruim pra caramba o trabalho ou não, depois que você apresentar. Do contrário, pode estar tudo uma droga. Sorria. Chega aí na frente sorrindo e apresentem o que tem, mas não deixa de apresentar. Então, isso ficou para a vida. Esse conceito eu carrego, realmente. Incontáveis foram as vezes em que eu virava para os colegas do som e falava assim, vamos viver. Rafael, chegou? Falei, bicho, vamos viver. O som no Enir aqui tava difícil, sabe? Tava complicado, mas eu sempre gosto de olhar o lado positivo da coisa e assim entender que eu estou uma equipe. Às vezes não deu tempo de passar o som. Quantas foram as vezes que a gente já chegou de uma cidade para outra cidade, já chegou na hora do show e levanta assim rápido e sabe que a expressão era, gente, hoje é o baile, tá? Vai acontecendo que enquanto o show vai rolando, a gente vai ajustando. Então eu não me vejo na obrigação, assim, sabe, de exigir do colega ali, que eu sei que ele tá. E outra, gente, não tem jeito. Você tá ali, você tá trabalhando para uma pessoa. A primeira pessoa que você vai servir é aquela que te paga. Você não tem para onde correr. Uhum. O seu primeiro amor ali é deixar o fone da cantora tinindo. Depois você vem. De repente, o batera, que é o cara que vai manter o pulso, o batera se ouvindo é importante. Se ele já tem pelo menos o BPM, o clique, vai embora. E vai chegando, vai chegando. Quantas foram as vezes, sabe? Que ele não, vamos ver. Aí tirava um e sorria. Final do show, eu estava esgotado. Às vezes estava com a voz cansada. Porque quando você tem, sabe? Quando está tudo direitinho, você trabalha bem, você trabalha confortável, você sai até cansado, mas você não sai quase que afônico, entendeu? Você sai falando do show. Por mais técnica que eu aplicasse para poder cantar, por mais que eu usasse o meu corpo, já aconteceu isso muitas vezes. Então, o back em si, ele participa de todas as formas. Até mesmo não participando, cantando. Ele é presente. É visual, né? Ele é visual, é isso aí. Sorria, cara. Interaja. Concorde, sabe? Porque numa dessa, a cantora ou o cantor que você está servindo pode virar para trás e interagir com você. Se tu tá aqui, ó, olhando para o nada, aí tu perdeu um negócio. E aí, se de repente é uma gravação de um DVD, o cara perdeu uma cena. Porque o cantor veio, vai atrás do cantor. Para onde ele está? Aí o vocal não estava nem ligando. Então a gente tem que estar ligado nisso. Então, respondendo mais uma vez a pergunta da amiga, não é conceitual demais. Quer dizer, é próprio já do nome. A figura do back é aquele mesmo que está atrás. Ele sempre vai servir. Sempre vai servir. E em servindo, ele precisa ser coerente com o serviço que ele apresenta. Olha, o Siqueira Germano escreveu sorrir quando a dor te torturar. Trouxe a música aí, de novo. Né? Smile. Eu fui entendendo que era a música no meio da frase. Aí eu li a metade e cantei a outra. Tô falando? É um gosto refinado, rapaz, esse menino aí, ó. Muito legal. É isso mesmo. É. E o Chaplin vindo de novo, né? Exato. Olha ele aí, ó. Muito legal. Faelzão, eu tenho aqui uma pergunta que é da Mila. Uhum. E ela fez essa pergunta a partir do momento que você, antes da live, estava assim na nossa equipe do Back Criativo, comentando sobre alguns elementos, esforçando e algumas coisas que você foi falando ali. Uhum. E aí a Mila, que é uma cantora, apesar de ser uma cantora que trabalha profissionalmente com canto, ela é dentista, ela não tem formação musical. Então, assim, você falou vários elementos que ela não conhecia, né? Ou que ela até tinha escutado, mas em outras esferas. Então, a pergunta é: quais os elementos da dinâmica que podemos usar no backing vocal? Então, aqui eu aproveito para perguntar o que ainda não foi dito sobre dinâmica que você consegue trazer para a gente, né? Ótimo. Vamos lá. Eu falei
desses nomes, né, que a gente comentou na nossa reunião aqui, que é legal demais, que é também para o canto, tanto também quanto para a interpretação do instrumento, na orquestra, os violinos e tal. Pessoal que vê, né, costuma ir em orquestra, no teatro, ópera, você vai perceber toda essa questão da dinâmica, né? Para voz, funciona também. Funciona também. Tem aquela coisa dos glissandos, né? Do que a gente do esforzando, que o nego fala assim, aí faz um negócio assim, um crescendo aqui, que a gente começa do. Sabe? É aquela coisa de que vai, chega. Se você fosse pensar numa imagem, digamos que você estivesse trabalhando com um zoom. Aproxima e volta. Tá? Essa questão do esforzando. Isso é usado no back. Principalmente, isso é muito usado no back, principalmente na música pentecostal, né? A gente usa muito isso e a questão dos vibratos. E aqui eu queria dar uma super dica para você em relação ao vibrato. Via de regra, você cantando junto numa equipe, vibrato é sempre importante, eles sempre vão ser muito mais bem-vindos quando feitos nos finais das frases. E não o tempo todo. Não já desde o início da canção. Primeiro, que trata-se de uma equipe de backing vocal e não de um cantor solo. Segundo, os vibratos, eles também podem te ajudar a demarcar um final, um fim, um limite de aonde o back vai parar. Olha que legal. Geralmente, quando eu gravo, quando eu quero demarcar o final de onde vai parar o arranjo que eu estou fazendo, eu deixo um vibratinho no final, porque quando eu for dobrar no segundo canal, eu já estou ouvindo que ali está chegando o vibrato, eu sei que está a fim de eu parar. Nem sempre, às vezes, dá para a gente fazer uma conta na hora, num compasso, que a gente parou aqui. Mas quando já tem um vibrato, ele já anuncia isso. As dinâmicas nos vocais, inclusive, não só os vibratos, mas também os esforzandos, os pianíssimos, o fortíssimo também. A gente consegue demarcar, usar essas ferramentas, dessas funções para poder fazer isso. Eu vou cantar aqui. Sei lá. Eu sei. Vamos lá. A gente estava falando de música brasileira. Vamos lá. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao ateu por toda a minha vida. Beleza? Essa é a canção. E vamos pensar, e canta aí na sua mente aí a ideia desse trecho que eu cantei, e eu vou colocar aqui um back. Vamos lá. Eu sei, vou sofrer Entende? Quando ele entra só no final, os vibratos, se eu fizesse vou sofrer, é estranho. Por mais que eu suavizasse, vou sofrer, não fica legal. Isso sou eu só cantando. Agora você imagina uma equipe e a gente dobrando e dobrando e dobrando e dobrando e dobrando e dobrando os canais. Vai ficar mais chato ainda e mais perigoso. Sabe por quê? Porque o grande perigo dos vibratos, né, ele é uma faca de dois gumes. Ele às vezes pode te ajudar naquela afinação que está meio que oscilando, como também ele pode te atrapalhar na hora de afinar também por ele oscilar muito. Então, quando você faz ele só no pro finalzinho, você trabalha com a nota branca e no final você vibra para você demarcar um fim e até mesmo para que ele fique organizado, é muito melhor. A sua música vai ficar muito mais limpa, os seus arranjos também, e vai haver, de novo, a palavra da live de hoje está sendo coerência, né? Uma coisa muito mais coesa e coerente
para a canção e para o seu arranjo. Olha, trazer 2 comentários aqui. A Marcela Costa diz que é onde ela precisa mais se policiar, nos vibratos, né? E a Luciana Rodrigues, nossa amiga, um beijo, Lu, tá dizendo aqui, além do vibrato fora de hora, também é difícil cantar em grupo quando o colega faz apogiatura. A gente não falou de apogiatura, né? Exato. Também é uma coisa legal. Legal. A apogiatura do negócio, né? Aquela vírgulazinha que a gente coloca tanto no início ou pro finalzinho da canção, né? Na, 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 na. Então, tem hora... dá nos nervos. Mas se combinado e feito de... e essa pergunta da apogiatura, ela é muito próxima, ela é muito... ela se parece muito... Tá bom. Vamos ter um recado da produção daqui de casa aqui agora. Tem que comprar no seu... Vamos voltar. Ela é muito próxima de uma pergunta que foi feita na última live, quando se fala de arranjo, quando o pessoal estava falando me perguntaram a questão dos melismas no arranjo vocal. Qual era a maior dificuldade? Se era a questão da velocidade, se era a questão como é que é? Da habilidade em ser feito, ou de fazer todo mundo juntinho. A resposta é a mesma. Se na sua equipe você tem uma galera que todo mundo tem a habilidade em fazer a coisa bacana desse jeito, vai funcionar. A apogiatura, o melisma, combinadinho. Do contrário, gente, tem uma máxima que é muito para a vida. Na dúvida, não ultrapasse. Boa. É isso. Faelzão, eu posso fechar com uma última pergunta aqui? Assim, deixa eu mandar um beijo para Marcela. Marcela é uma amiga, uma irmãzona da minha igreja, uma excelente cantora. Uma excelente cantora. E assim, eu amo os vibratos da Marcela. Quando a Marcela canta, domingo agora ela cantou. Cara, foi incrível. Eu tive a alegria de tocar para ela cantar. Tá bom? Gabriel, que entrou aqui agora, é um cara incrível, pianista, maravilhoso, bom cantor também. Obrigado, Gabriel, por você estar aqui. Então, a galera dá pesada nessa live hoje. A live tá luxuosa, mas vamos lá, gente. Vamos lá. Se tem que terminar, terminemos. Bom, vou mandar aqui a pergunta feita agora há pouco. A última que colocaram aqui, do Siqueira Germano. Obrigado pelas participações, cara. Muito legal, hein? Muito relevante. Obrigado mesmo. Ele pergunta o seguinte: quanto à timbragem das vozes, mano, como fazer para parecer que as vozes do backing são iguais, né? Você trazer várias pessoas diferentes e soar como uma voz, né? Ali como um instrumento. Como é que faz, cara? Ótimo, ótima pergunta. Obrigado, Germano. Você é incrível mesmo. E essa foi até uma questão que eu fiz uma resposta lá né? Respondi um amigo que fez uma pergunta incrível também a respeito disso, quando eu coloquei os 3 pilares principais no meu modo de entender para fazer um bom back criativo. E eu não citei o timbre em si, né? E eu falei para ele lá, respondi, queria te convidar, você entrar lá no perfil do Back Criativo e convidar você mais uma vez. Se você que está aqui na live e não segue a gente lá. Essa live está acontecendo toda terça-feira às 20 horas, e toda sexta-feira eu posto aqui e no nosso canal do YouTube também uma análise de algum back que você me mandou ou então que eu quis falar sobre ele. Mas vamos lá. Essa questão do timbre, primeiro a gente precisa pontuar uma coisa. Nós estamos falando de backing vocal, tá bom? E aí eu não posso... eu tenho que ser seletivo com isso. Porque o back vocal, ele não é o cantor iniciante, não mesmo. Porque se ele for o cantor iniciante e aprendendo a fazer back e quer fazer back vocal, ele de cara ele não vai conseguir. Ele está no back vocal porque ele já tem uma experiência como cantor e inclusive como quem canta em grupo, principalmente em grupo, coral, canta em vozes. Tá? Então, eu estou falando com pessoas que já trazem em si uma marca de experiência com essa questão do canto vocal. Tá? A gente precisa pontuar isso para depois... Porque
nisso ele já ouviu timbre lá no coral. Ele já tem a ideia e a experiência de não cantar sozinho, cantar em grupo. Aí ele está vindo para um outro grupo, sabe, de elite, para poder fazer parte de algo assim um pouco maior. A questão da timbragem, ela realmente precisa ser estudada, conquistada. O exemplo que o professor Henrique colocou aqui, do treino, ele vai te ajudar muito com a questão da timbragem. Mas existem dois aspectos aqui nessa questão da timbragem. Uma coisa é eu timbrar com uma equipe que eu gravo todos os dias. Vai se tornar natural. Mas a pergunta é, e quando eu tenho que timbrar com uma equipe com a qual eu nunca cantei? Essa talvez seja a maior dificuldade. E aí, o que é o timbre? Quando a gente fala de backing vocal como sendo um instrumento, quando você ouve um som de piano, o timbre é um só. Vou escolher aqui o timbre do piano. Ah, um acústico. Pá, é aquele som. Aquela harmonia tocada com aquele som. Ah, o timbre da guitarra, o timbre desse instrumento. É uma identidade para cada instrumento. O back não pode ser diferente. Você precisa chegar a esta unidade sonora, porque agora você é um instrumento chamado back e você emite um só som. Você trabalha com harmonia, mas o seu som, ele é genuíno, ele é igual, ele é coeso, entende? E aí, a dica que eu dou é, isso vai ser normal e natural. Sempre vai ter, na equipe, uma voz lead. Líder mesmo de timbre, sabe? Uma voz que vai ter uma característica, uma identidade mais forte do que todas as outras da equipe. Então, a probabilidade de essa voz puxar toda a equipe para o timbre dela é muito grande. E aí também tem uma reflexão bacana aqui, que a gente já falou aqui sobre a maturidade por estar atrás, porque assim, é uma questão também de maturidade e humildade também. Porque cada cantor, quando o cara é só cantor solo, ele tem a tendência de forçar o timbre dele para que todos se igualem à mesma coisa. Ou então cada um quer colocar o seu. E, gente, não dá. Você precisa abrir mão desse seu eu para construir um nós. E, ao mesmo tempo, virar uma unidade. Nós somos back, estamos backs. Tá bom? Como eu disse aqui, a primeira situação é uma coisa você gravar com uma equipe que você grava há muito tempo. Então, esse timbre ele vai ser descoberto de forma muito prática e muito fácil. Você vai ver que isso já vai acabar soando. Quando você estiver gravando com alguém que você nunca gravou ou nunca cantou, baseado na sua experiência, se você chegar lá na equipe e perceber que da equipe você é o mais experiente, então é muito mais fácil você ir até eles do que você forçar eles a vir até você. Entende? É papo de visita. É você que está visitando outra casa. Então aqui você dança conforme essa música e não impõe as regras. Você que veio convidado. Então, você tendo um cara experiente, vai ser muito mais fácil, você ir até essa equipe do que forçar essa equipe a vir até você. Você pode até pilotar, dirigir, dizer como vai fazer essa forma do... Mas sabe, essa questão do som, o seu ouvido está muito mais apurado que o deles, então é muito mais fácil você se igualar do que trazer essa galera toda para você, que de repente você vai gastar um tempo muito, mas muito maior e vai perder um tempão, sabe? Com essa questão do timbre. Então, não adianta. O timbre é apurar bem o ouvido e ele vem com o tempo. Se você trabalha sempre com uma mesma equipe, melhor ainda. É a questão da intimidade mesmo, de você descobrir. Como é que você descobre o timbre? Ouvindo. Quando é que você sabe que ele está legal? Quando você consegue ouvir o som do todo. E aqui vai mais uma dica, e assim,
mas uma fala minha e de alguns amigos, né, que a gente concorda nisso também. É muito errado, não tem outra expressão para colocar, segundo aquilo que eu entendo, tá? É muito errado você, enquanto está cantando como back, você querer ouvir a sua voz ali, por exemplo, num PA, num spot no chão. Você está numa equipe, eu falo, não estou me ouvindo. Se você busca se ouvir, é um tanto quanto errado. Você precisa ouvir realmente o som do todo. Você precisa perceber que a sua voz fez falta ali quando você, de repente, para de cantar. Está faltando um intervalo. Aí você identifica a falta da sua voz. Mas, realmente, se você estiver numa equipe de back cantando para si, e entenda o que eu quero dizer, o se ouvir. Ou, se ouvir na frente de todo mundo, ou mais do que todo mundo, você está pensando errado. Se você está usando o in-ear, é uma coisa, você faz o seu fone do seu jeito. Se você quer colocar a sua voz mais alta do que a de todo mundo, beleza. Mas se você está ouvindo um ambiente aberto, você precisa ouvir o todo. Você precisa ouvir o som do todo. E não forçar a cantar mais, ou se você colocar a sua voz mais alta, aí a sua voz vai puxar, vai incomodar do outro que vai querer ouvir, e daqui a pouco, aquele teu retorno ali, tá um negócio assim insuportável. Você precisa ouvir o timbre do back. Vamos passar, pá, cantou. Suou a harmonia? É isso. Isso é um negócio um tanto quanto que difícil. É difícil. Porque realmente a gente tende a querer se ouvir, a si próprio, seu instrumento. Mas nesse momento você não está solo. Você é parte de um todo que forma um instrumento. Então, posso contribuir? Por favor. Cara, você falou, principalmente agora no final, né, com esse pensamento, com essa mais uma fala do Fael, como você disse, uma coisa que a gente também observa muito na igreja, por exemplo, quando tem 3 pessoas tocando violão, ou um violão e uma guitarra, e todos querem tocar o mesmo acorde do mesmo jeito, e aí também vai acontecer a mesma coisa. Quando alguém fala assim, eu não estou me ouvindo, aumenta o meu instrumento. E é a mesma coisa. E aí eu costumo até levar uma reflexão muito próxima do que você colocou lá para a turma, dizendo que a gente vai ouvir a massa se a gente está fazendo a mesma coisa, né? A gente está ouvindo o punch que está criando ali de estar todo mundo tocando junto. Mas se a gente quer ouvir cada um, a gente só vai conseguir fazer isso tocando de maneira mais comportada, né? Com uma dinâmica, deixando espaço para os outros. De repente um vai estar fazendo enquanto o outro está um fez aí você tem complementos no arranjo, você tem todo mundo aparecendo porque tu deixou espaço para todo mundo. Agora, se tá todo mundo tocando junto e quer se ouvir sozinho ali, destacado, não tem como. Aí complica. É o pouquinho de cada um que faz o todo, né? É isso, meu amigo. Obrigado. Entendeu? O tecladista que não gosta de brigar com o baixista, né? Ixi, cara. Tem baixista na casa. Bicho, deixa as graves que eu toco. E assim, nós falamos isso aqui também em arranjo vocal, quando a gente falou a questão da gravação, né? Exatamente o porquê, a partir do segundo, do terceiro canal, a gente altera a formação dos acordes. Porque depois de um certo tempo, depois de uma certa dobra, ele não soma mais. Ele incha, ele engorda e ele começa até a cancelar algumas notas, algumas fases. Por quê? Por justamente isso. Por não haver essa diversidade de cores. Então é necessário, né, alterar algumas coisas para que a coisa continue soando homogênea. Então, assim, é uma ciência, né, gente? É uma questão de... É experimento, né, cara? Não dá... Eu botaram uma fala minha essa semana aqui no perfil, falou assim, não tem a ver com um pozinho de pirlim-pim-pim, porque realmente não dá para estalar o dedo e a coisa acontecer. E depois eu fiquei ouvindo, eu falei, gente, eu falei isso.
Foi engraçado, mas é que realmente não dá para ser absurdo. Não, não faz parte de um abracadabra, entendeu? É, eu comecei em 2002, cara, sabe? Comecei e, assim, a minha dificuldade não era dividir, não era intervalo. Eu sempre cantei em grupo vocal. Era aprender a fazer back. E quando eu comecei, eu queria fazer o tempo todo. Eu queria o tempo todo. Não, aqui vamos botar. Não, calma, cara, aqui não tem nada não. Peraí, bicho, tem isso aqui. Eu não conseguia ter essa visão de que a música precisava respirar e que eu só precisava contribuir. Eu que eu precisava enxergar o espaço para fazer o arranjo. Entendeu? Então, assim, estamos em 2022. Eu comecei em fevereiro de 2002. Entendeu? Então, são 20 anos de carreira e que eu ainda estou aprendendo, sabe? Então, a ideia aqui da conversa, do papo, desse canal aberto, né, fala assim, venha, tenho o segredo e vou te ensinar. Não, bicho, venho, tenho um caminho. Você está disposto a seguir uma jornada? É contigo mesmo, mas eu posso te apontar o caminho que não me apontaram. Eu precisei descobrir isso. Entendeu? Eu precisei realmente, a duras penas, aprender, errar, acertar, errar, e não é por aí. E quando mudava o estilo da música, sabe? Então, assim, cara, é uma coisa linda de se fazer, é muito gostoso, é muito bom, é bacana mesmo, você vê o resultado das coisas acontecendo, né? Fechar aqui, né? Ontem mesmo, né, o Henrique mandou um trabalho para eu poder fazer que foi desafiador. A contribuição minha no trabalho tinha uma outra estética, muito mais de um instrumento do que exatamente, sabe, de um ser cantante, assim, sabe, do que contribui com a poesia cantada da canção. Ó, o Henrique falou, ó, a estética da música é assim, é um negócio mais assim, e sabe, que, sinceramente, eu sou ele, eu poderia colocar os arranjos das cordas ali, talvez, e eu supriria muito bem, mas ele enxergou, falou, não, cara, eu queria que você contribuísse aqui com os backs aqui, porque eu ainda vou colocar mais coisas. Eu prefiro que você ponha os backs aqui primeiro e tal. Uhum. E deu certo. Graças a Deus, conseguimos acertar, mas poderia dar errado, poderia ter mesmo dado errado. Eu não me coloco com essa pessoa assim, eu sou o absoluto disso. Não, sabe? Então, é a questão do experimento, da coerência, do bom senso, de realmente olhar a coisa com calma e entender o que a canção está querendo te dizer, porque a canção sempre diz alguma coisa. Rafael, deixa eu cumprimentar um amigo que chegou aqui, o Juninho. Por favor. Cara, Juninho, um abraço. Juninho é Beck, cara. Ele já veio gravar aqui. Cara, é super fã teu, Rafael. Obrigado, o cara Juninho. é fera demais. Ele tem aí uma turminha, já veio gravar aqui no estúdio algumas vezes. Pô, um abraço, meu amigo. Que prazer ter você por aqui. Bem-vindo a todos. Eu queria aproveitar para fazer um fechamento aqui, dizendo que essa live vai ficar salva, que a primeira parte da live já está lá. A segunda parte a gente vai deixar agora lá também. E que amanhã essa live também está lá toda editada, bonitinha no YouTube. E passar que além do Fala Fael, que a gente tem toda terça-feira, que ele começa no fim de semana com uma caixinha de pergunta, onde você pode colocar ali a sua participação, a sua contribuição. E que quando chegar aqui, a gente vai comentar, a gente vai responder, a gente vai conversar sobre tudo que você colocou. Então, os assuntos que escolhe é você, meu amigo. Então, vamos trocar essa ideia que vai ser uma delícia. Toda terça-feira a gente está aqui trocando essa ideia. E que a gente tem um segundo conteúdo muito legal, que é o Análise de Beck. Toda sexta-feira, às 8 horas também, sai um número do Análise de Beck. A gente já tem a gente tem 2 semanas de trabalho, estamos na terceira aqui, onde o Fael pega ali 1 ou 2 canções para analisar, para pegar o Beck, esmiuçar. Na última, cara, ele pegou Desenredo do Boca Livre, com a participação ali da Roberta Sá. Da Roberta Sá. Véi, o Fael teve o carinho de não só pegar a trilha, mas ele fez umas gravações ali, ele mesmo, para mostrar como o Boca Livre abria as vozes. Cara, se você ainda não assistiu, assista, tá imperdível. Fael, aliás, foi um pedido meu aquele, muito obrigado. Cara, eu assisti assim, beijo, legal. Correndo as babas aqui, sabe? Foi demais, cara, muito legal mesmo. Tá música linda, né, cara? Assistam, tá? Foi muito bacana. Música linda, Desenredo. Aquela música é linda. A Roberta contribuiu de uma forma assim, pô, e o Boca é incrível, né, cara? Eu falei, né? Eu tenho uma
eu tenho um carinho especial com aquele DVD, né? Foi um DVD de 2007. É um DVD de 2007. Eu me casei em 2006. A minha primeira filha, minha filha mais velha, nasceu em 2009. Janeiro de 2009. E eu lembro, cara, que eu tinha esse DVD, assim, copiado. A gente viajava, assim, na época eu estava trabalhando com a Aline ainda. E aí a gente via esse DVD, assim, no ônibus. E tem aquela música, né? Que eles cantaram com um dos convidados do DVD foi o MPB4, né? Vem morena, nanana, dessa cantiga. E eu me lembro que eu ninava a Luísa cantando isso, né? Porque eles tem uma parte que eles vão modular a canção, né? E que eles ficam, vem morena, vem morena. Cara, me arrepio de lembrar isso, eu fiquei muito emocionado. Eu lembro da minha filha muito pequenininha, cara, e eu ficava com ela no colo, assim, vendo DVD, eu cantava isso. Aí quando você falou assim, eu queria sugerir essa música, e quando eu li a canção, eu lembrei, eu falei, caraca, é a canção do DVD. Então, assim, realmente foi um presente. Obrigado pela sugestão, né? Eu analisei duas canções, que a primeira canção foi incrível, né? Do X de Ouro, né? Na Balada, né? Que foi muito Putz, cara. uma técnica maravilhosa do vocal, né? O arranjo do Prateado. E essa canção assim, também foi maravilhoso reler, abrir, sabe? E nunca tinha feito, confesso. Eu só aproveitei aquele DVD, eu sempre assisti esse DVD, eu nunca estudei esse DVD. Então, assim, desenredo, eu peguei essa canção, aí quando eu fui, sabe, a formato da harmonia, né? Em quarta, né? Harmonia em quarta, né? Já ia falar, cara, essa harmonização em quarta, que coisa linda ali, cara. É maravilhoso, né? É maravilhoso, foi muito legal. Nossa! E quando você mostra ali, voz por voz, do jeito que você mostrou, cara, a coisa começa a se materializar ali. A voz é um instrumento que não é só vivo, como eu já falei. Ela é um instrumento invisível. Então, Sim. é difícil, às vezes, para o cantor materializar aquelas coisas, né? Aquelas notas, onde encaixar, o que é isso que se fala. Às vezes, um instrumentista, ele consegue visualizar ali pelo instrumento dele. A coisa talvez fique um pouco mais didática. Mas o cantor que não tem contato com um outro instrumento, às vezes ele tem a necessidade de ter pequenas falas, pequenas demonstrações ali para ele conseguir materializar aquelas notinhas, aquilo que é quarta, o que é... E, cara, você arrebentou ali. E é mais complicado ainda. Sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes isso está na cabeça de um cara só. Pelo menos comigo é assim. Entendeu? Comigo é assim. Eu geralmente, quando estou fazendo arranjo a capela, cara, quando eu paro, eu ouço ele pronto antes de executar. Eu fico igual um louco. Falo, caraca, maneiro isso aqui. Aí as pessoas estão do meu lado e falam assim, Mário, o quê? Eu falei, desculpa, você não está ouvindo, né? Mas eu tô. Entendeu? Igual hoje na reunião de tarde, tá uma coisa que a gente falou do refrão. Na hora que você falou, pô, Fael, faz um negócio assim, assim, assim. Eu falei, tá, veio na hora. Falei, tá bom, vou gravar e te mando daqui a pouco. Mas já tava, cara, já cantou aqui na minha cabeça. Não conta, é segredo, esse é para quinta-feira. Gente, deixa eu aproveitar para convidar vocês que ainda não seguem o nosso perfil. Acabando aqui a live, cara, vai lá e segue. E quinta-feira, volta aqui, porque tem novidade. Diz que o Fael tá falando, coisa boa vindo aí. Cara, não perde, tá bom? Vai ser maravilhoso. Vou deixar aqui o último comentário para você, para a gente poder fechar a live. Hoje você fecha, só aperta o botão, tá bom? Desde já, muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por colocar tudo isso assim de uma forma tão generosa, uma entrega violenta assim para a gente de conteúdo. Eu estava falando antes de você entrar que toda vez que você... Olha, assim, sou produtor musical, estou na música há 30 anos, então não me considero um iniciante mais. Tenho algum conhecimento musical. E toda vez que eu converso com o Fael, e eu estou conversando com o Fael todo dia, mas toda vez que eu converso com o Fael, as atualizações vêm aqui e eu preciso fazer um novo... Sabe? As definições de back vocal são atualizadas. Cara, é muito conhecimento, é muita
É muita vivência, Amém. assim. É sempre um negocinho novo que tu não tinha pensado ainda daquela maneira. Cara, obrigado. Tá sendo enriquecedor Que bom, demais que fazer bom, esse trabalho por aqui, cara. que bom. Fantástico. Obrigado. Vou deixar para você fechar aí. Gente, olha, obrigado vocês que ficaram aqui. E assim, pegando esse gancho nessa palavra aí do Henrique, cara, isso, o legal da música, né? É isso, essa questão plural que a música é. A música é uma ciência agregadora. A música solo, ela é até bonita, mas a música que agrega, ela é muito mais rica, porque ela tem a história, ela carrega a vivência, a contribuição de cada um, né? Então isso é muito bacana, né? Essa questão de que quando a gente divide, né, o quanto a gente pode, a sensação que a gente pode causar no outro, né? Porque tudo é uma vivência, tudo é uma história de vida, né? O primeiro dó maior que você fez e como é que você fez para chegar nele. Então, assim, hoje você toca ele com facilidade, ou então hoje você chega nessa nota com facilidade. Rapidamente, isso é uma história compartilhada. Eu sou de uma época em que a gente não usava afinadores para o violão. Eu comecei muito cedo, o papai me ensinou, comecei com 3 anos de idade. E aí eu guardei o mi no ouvido, por causa do violão, eu tinha que afinar, entendeu? E ficava naquela coisa do mi, sabe? Ficava aquelas coisas assim e tal. Aí eu falei, cara, você é um absoluto? Não, cara, eu sou um bom relativo, porque assim, eu fui treinando isso. Mas por quê? Porque partiu de uma necessidade que eu tinha, entendeu? Partir de uma necessidade que eu tinha para afinar o meu violão quando eu era moleque, e meu pai trabalhava viajando, e ele caminhoneiro, e eu não queria ficar com o violão desafinado, eu não queria, sei lá, 15 dias depois, quando meu pai chegasse, para poder ele afinar o meu violão, e eu deixar de tocar violão, deixar de estudar violão. Então, assim, é uma coisa simples, entendeu? Afinar o violão. Mas para mim carrega uma história. Então, hoje em dia, quando eu pego e eu afino meu violão, eu lembro qual foi a minha necessidade em aprender a afinar meu violão. E eu fico olhando para. Não sou contra, tá? A tecnologia, não mesmo. É louvável, tá bom? Mas a facilidade que hoje, o meu filho hoje, que não é músico ainda, meu filho, todos aqui cantam bem, mas não é músico, não são músicos ainda. São excelentes cantores. Assim, hoje tudo ele clica numa internet, ele baixa o afinador até com um aplicativo no celular dele, se ele precisar, sabe? Existe uma pluralidade de facilidades, mas a história de quem passou e teve história na música, na hora que essa execução chega, parece que a tendência é de soar com um pouco mais de sentido, entendeu? Porque tem mais verdade, porque tem toda uma história por detrás, tem toda uma necessidade, o primeiro instrumento, a dificuldade. Eu sou canhoto, e eu lembro como é que foi difícil para poder ter um instrumento de canhoto. Para poder. O meu primeiro instrumento canhoto, eu lembro como é que eu tenho até hoje. Eu fiz uma viagem com o sexteto que eu tinha, sexteto masculino, nós fizemos uma viagem missionária para os Estados Unidos, eu tinha 14 para 15 anos. Quando eu entrei na Guitar Center, foi a Disneylândia, né? Porque todo o lado esquerdo da loja, era só de instrumento para canhoto. Uau. Imagina uma Gibson, as Fender, e detalhe, você podia pegar e tocar. Então eu comprei um Fender lá. Eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 40. É o mesmo violão que eu tenho até hoje. Que Então, coisa assim, boa, cara. sabe? Mas eu lembro o quanto foi difícil. Papai colava aquele cristal assim no violão, aqui assim, né? Aí saia aquele cabinho para ligar na caixa para eu conseguir participar na igreja, porque eu não tinha guitarra. Entendeu? Então, assim, isso é importante. Essas histórias são importantes. Isso forja quem nós somos, sabe? Eu venho desse lugar aí, sabe? Então, dividir isso para mim é importante. Causar em você essa sensação de que, assim, cara, nós não somos uma ilha. A gente trabalha com uma ferramenta que ela é coletiva demais. Assim, a contribuição do que o seu conhecimento na minha vida faz toda a diferença. E assim sucessivamente. Então, assim, gente, um beijo para todo mundo. Que alegria estar aqui. Vamos terminar, senão eu vou começar a chorar. E tá tudo certo. Terça-feira que vem você volta. Sexta-feira tem análise de back, mas quinta-feira tem surpresa para você.
Um beijo. Show de bola. Beijão, Rafael. Obrigado. Obrigado, gente. Beijo para todo mundo. Segue aí. Valeu. Quem não segue, segue agora. Um abraço. Até já. Tchau.